Graça e paz, Deus abençoe. Pastor Bruno aqui. E você precisa ficar nesse vídeo até o final. Nós vamos aprender hoje, na palavra, 7 tipos de pessoas que nós nos tornamos ao ler a Bíblia, ao ler as Escrituras, a palavra de Deus. Combinado? Vamos lá então para a palavra? O primeiro tipo de pessoa que nós nos tornamos ao ler a palavra de Deus é ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Está escrito em Apocalipse 1:3: Bem-aventurado os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas, capítulo 11, versículo 28, a palavra diz assim: mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ser bem-aventurado está ligado a gente ouvir a palavra, a gente ler a palavra, a gente guardar a palavra, as palavras da profecia. O tempo está próximo e quando eu leio, quando você lê, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos esse benefício. Nós nos tornamos bem-aventurados, nós nos tornamos felizes, dependendo da tradução que nós vamos ler. Mas bem-aventurado, ele traz a ideia de ser muito mais do que abençoado. Então, se você deseja, eu desejo, ter na minha vida, na sua vida, nós sermos mais que abençoados, nós precisamos ler a palavra. O segundo tipo de pessoa que nós nos tornamos são pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas. E eu queria te convidar a ler agora o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, aonde ele vai dizer assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Você pode falar: pastor, mas existem pessoas prósperas, pessoas bem-sucedidas que não leem a palavra. Sim, isso é verdade. Mas a promessa da Bíblia para nós é que quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós pensamos de dia e de noite naquilo que está escrito, nós não vamos ser apenas prósperos, nós não vamos ser apenas bem-sucedidos, mas nós vamos ser prósperos e bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. Essa é a diferença. Nós precisamos estar fundamentados na palavra, obedecendo a Deus, caminhando com Ele, para que em tudo, não é só em alguma área, não é só na vida financeira, não é só no casamento, não é só nos estudos, mas quando nós obedecemos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos prósperos e bem-sucedidos em tudo. Esse é o segundo motivo, esse é o segundo tipo de pessoa que nós nos tornamos ao ler a Bíblia. E é nesse momento que eu quero lhe pedir, com todo o meu coração, se você está aprendendo algo nesse vídeo, você curta esse vídeo. Você curta, não vai te custar nada, não vai doer. Simplesmente curta. Assim, você vai poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Terceira lição que nós podemos aprender é que nós nos tornamos, ao ler a Bíblia, sábios. Olha só o que está escrito. Provérbios 2, capítulo 1. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, procure-os como um tesouro escondido. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. O que esse texto está dizendo para nós é que ao lermos a palavra, ao guardarmos os mandamentos, ao ouvirmos a sua voz, Deus concede a nós a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos conhecer para viver uma vida diferente.
Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos tornamos sábios. Quando nós guardamos os mandamentos, a nossa vida é transformada. O sábio recebe o mandamento de bom grado. Quando nós lemos a palavra, quando nós recebemos de bom grado, quando nós escolhemos ouvir a voz de Deus, buscar entendimento, conhecimento daquele que realmente sabe tudo e conhece tudo, nós nos tornamos sábios. Quarto tipo de pessoa que nós nos tornamos ao ler a palavra, nós nos tornamos perfeitos, nós nos tornamos capacitados, nós nos tornamos aperfeiçoados para todo tipo de boa obra. E isso está escrito para nós em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Na versão Almeida do século XXI diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quando eu e você nos tornamos leitores da palavra de Deus, a palavra que é inspirada por Deus, que toda ela nos ensina, nos exorta, ela nos torna perfeitos, aperfeiçoados, capacitados para viver toda a boa obra que Deus sonhou para nós. Então vamos agora para o quinto tipo de pessoa que nós nos tornamos quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, meditamos na palavra, recebemos da palavra de Deus, do pão que é verdadeiramente pão que nos alimenta. João 17 diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quando ouvimos a palavra, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós somos transformados, nós somos mudados, somos santificados, consagrados. Deus nos chama para isso. Jesus orou por isso, que nós pudéssemos ser santificados e separados para Deus através da palavra que nós ouvimos, através da palavra que traz a fé, da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nos tornamos santos por causa da palavra, daquilo que Deus está fazendo. Querido, se você veio até aqui nesse vídeo, eu quero te pedir, se inscreva nesse canal. Nós temos um compromisso aqui nesse canal de levar a sério aquilo que a palavra diz. Nós não podemos errar por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ajude-nos a alcançar mais e mais pessoas, para que também não errem diante de Deus e a gente possa chegar diante dele naquele grande dia e dizer: sim, Deus, nós conhecemos a palavra, as Escrituras e também conhecemos o teu poder. O sétimo tipo de pessoa que eu e você nos tornamos ao ler a Bíblia é uma pessoa inabalável. Por quê? Porque a palavra nos ensina que quando nós ouvimos a palavra, nós adquirimos fé. E é através da palavra que nós lutamos contra tudo aquilo que nos ataca. Olha só o que diz o texto. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como você pode ver,
ali em Efésios, para ficar firme, precisa estar com a armadura. E a armadura de Deus, ela vai falar da palavra. A sandália é do evangelho da paz. O escudo é da fé, que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. E a espada com a qual nós batalhamos, com a qual nós podemos destruir todo o mal, é a própria espada do Espírito, a palavra de Deus. Com o escudo, apagamos os dardos. Com a espada, destruímos toda e qualquer armadilha do inimigo e podemos ficar firmes, inabaláveis. Inabalável é aquele que continua firme. Então, nós nos tornamos inabaláveis ao ler a poderosa palavra de Deus. Querido, se você está até aqui, comenta se você está gostando desse tipo de vídeo. Comenta o que Deus está falando com você, o que Deus te tocou aqui. Isso é muito importante para mim. Com certeza eu vou ler teu comentário, vou responder teu comentário e eu vou poder ver que Deus está fazendo algo poderoso através desse canal. E por último, mas não menos importante, o 7º tipo de pessoa que nós nos tornamos quando nós lemos a palavra. Nós nos tornamos reis. Deuteronômio 17:14 diz assim: quando entrarem na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Versículo 18: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e trará consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, para cumpri-los. E aí eu te pergunto, quem não quer ser rei? O rei tinha a palavra consigo, tinha uma cópia consigo, a qual ele teria que ler todos os dias. E isso é tremendo, porque quando nós lemos a palavra, o nosso posicionamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir muda e nós nos tornamos reis. E eu quero dizer para você, Deus diz em sua palavra, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós precisamos nos tornar reis para que Jesus reine sobre nós. Amém? Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de mandar para alguém. Eu sei que vai ser muito importante. Graça e paz. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.